E o vencedor é a partir do Fórum Braga, 42º Congresso do PSD, hoje com o Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, e o Rui Pedro Antunes, editor de Política. Rui Pedro, ainda falta o encerramento e esse discurso dirá também muito daquilo que é a projeção deste PSD que vai sair daqui, mas este é um congresso em que Luís Montenegro já é claramente um vencedor, porque foram poucas ou nenhumas as críticas que ouviu durante o dia de ontem e conseguiu aqui dar uma dinâmica aos órgãos do partido que lhe permite dar também um sinal de refrescamento. Verdade, Miguel, ainda bem que já disseste que ele é o vencedor, porque eu assim, a parte para a qual eu sou pago, fica já. Tu depois dás a nota, podemos ir embora. O resto decido eu. Já deste a nota qualitativa, depois a avaliação quantitativa será da minha parte. Não, apetece-me citar uma música de um outro líder que também vinha a Braga, que era no outro dia eu fui a Braga, vi um primeiro-ministro que me agradava, não tinha maioria, não me importei, mandei um PRR por MBUE. Porque não, o Luís Montenegro, falando mesmo... O que é que aconteceu aqui? Agora, não, mas falando a sério, e ainda à tua pergunta, isto é muito sério o que eu estava a dizer, é que é de facto difícil, nos últimos congressos do PSD, olhava-se para Luís Montenegro, naturalmente como líder da oposição, líder do PSD e ainda um líder em construção. E uma das coisas que começa a saltar à vista do Congresso é esse tal, falamos quase desde o início, estou sempre a usar esta palavra, o tal gravitas político, o tal sentido de Estado, olhar para Luís Montenegro e ver que está ali o Primeiro-Ministro. E muitas vezes há Primeiros-Ministros que são Primeiro-Ministros não se conseguem impor, por várias razões, e tendo em conta toda a aritmética, isso era possível de acontecer. Mas Luís Montenegro prova neste Congresso que é um líder. Pode ser um líder bom ou mau, cada um fará as suas avaliações. Para a oposição interna será um líder mau, para o Partido Socialista também é um líder mau, porque é crítico de Luís Montenegro, mas acho que dificilmente ninguém dirá que Luís Montenegro não afirmou aqui a sua liderança. Claro que o Congresso é mais, no fundo, a cereja no topo do bolo, mas há algumas mudanças estratégicas que acabam por confirmar isso. Quer dizer, a direção do PSD passou a ficar permanente, completamente controlada por Luís Montenegro. O Leonor Beleza tem autonomia de pensamento naturalmente. Mas tem outro grávitas. Sim, também tem outro grávitas e tem experiência política, mas não vai contestar as reuniões na Comissão Permanente, e eu creio que também ocorrerão 3 em 3 semanas. Boa parte daquilo que é a estratégia política passará pelo núcleo duro do governo, e a nível do partido fica absolutamente controlado, como é normal no poder, e o Luís Montenegro consegue isso com este Congresso e conseguiu que não houvesse nenhum... Às vezes o que é melhor é não cometer erros. E aqui foram poucos, até ver. Ainda falta a fase final, a reta de encerramento, mas Miguel Pinheiro, não sei, não querendo substituir a vocês, se o Luís Montenegro é ou não um vencedor? Eu acho que é o vencedor, porque ele conseguiu de facto controlar totalmente a mensagem. Este congresso foi sobre os temas que lhe interessavam, ou seja, foi um enorme elogio ao governo e a ele próprio, não é? Este governo tem a estratégia de concentrar as coisas boas em Luís Montenegro, e houve ali alguns momentos de alguns discursos em que eu quase temi que Luís Montenegro começasse a levitar e a ascender aos céus, porque era tratado como, enfim, ao pé dele quem era esse Sá Carneiro, cujo busto está ali, alguns não se sabe porquê, atrás ali no palco. Conseguiu de facto que isto se transformasse numa longa enunciação de todas as coisas que, segundo o PSD, o Governo fez nestes 6 meses, e depois concentrou também bastante a atenção do Congresso na pressão sobre o Partido Socialista para o debate na especialidade. O Governo está preocupado com o que aí vem e está a tentar manter a pressão sobre o PS. Pedro Nuno Santos, quando anunciou o voto a viabilizar o orçamento, ele anunciou não só a abstenção na generalidade, mas também já a abstenção na votação final global, segundo o próprio Pedro Nuno Santos, para sacudir a pressão, o que só mostra que ele de facto estava a sentir a pressão. E se nos lembrarmos da noite das eleições, em que Pedro Nuno Santos disse que era praticamente impossível viabilizar o orçamento, e já aí dizia que por mais que nos pressionem, não vale a pena pressionar-nos. Bom, parece que vale a pena, porque ele sente a pressão e acusa a pressão, mas o PSD tem que manter essa pressão sobre Pedro Nuno Santos, e o Congresso
fez isso e depois começou a aquecer para as autárquicas. O objetivo do PSD, a fasquia do PSD para as autárquicas, não é curta, é ficar à frente. Mas aí não fica um bocadinho aquém, ou seja, ainda esta manhã que é a entrada para o Congresso, Carlos Moedas disse que a um ano das eleições era cedo falar de candidaturas, para o Porto não sai daqui propriamente um candidato tão assumido quase como Marcos Mendes para as presidenciais, mal comparado. Não ficou um bocadinho aquém a questão das autárquicas? Repara, temos que perceber quem é o candidato final para o Porto, mas se o candidato final para o Porto for Pedro Duarte, na realidade ainda é muito cedo e não podia sair daqui. Essa hipótese não ficou totalmente afastada. Hoje o público dá a notícia de que Pedro Nuno Santos convidou para ser candidato Fernando Araújo, que foi o CEO do SNS e que saiu em ruptura com a Ana Paula Martins. Supostamente Fernando Araújo está a pensar se aceita ou se não aceita. Será que isso dá mais hipótese a Miguel Guimarães? Olha, seria interessante. Não, acho que Miguel Guimarães claramente, não sei, alguns aqui no processo o PSD deve ter percebido que não ia lá, porque falou-se dele para muita coisa e a verdade é que não chegou a lado nenhum e já o arrumaram numa prateleira muito bonita onde se costumam pôr os troféus, já está ali arrumadinho. Mas sim, não saiu daqui isso, mas Miguel saiu daqui um candidato do PSD nas autárquicas, Santana Lopes, um regresso, e acho que ficou praticamente firmado que Santana Lopes vai ser candidato em listas do PSD, e por isso vai ser mais uma autarquia para o PSD. Carlos Moedas não quis anunciar a recandidatura, mas quer dizer, Carlos Moedas não querer anunciar a recandidatura é o mesmo que eu não querer dizer que me chame Miguel, não é? Quer dizer, com certeza que ele vai ser recandidato, não há dúvida nenhuma isso. Não. E ele fez um discurso ontem completamente virado para a recandidatura, completamente virado para Lisboa, completamente ao ataque ao PS. Portanto, Carlos Moedas já está em campanha, usou o Congresso para fazer campanha e por isso eu diria que Moedas, mais Santana, mais uns pozinhos, também fizeram aqui em Braga, o simples facto do Congresso ser em Braga, uma cidade onde o Presidente de Câmara atingiu o limite de mandatos e existe sempre um risco, não é? O facto do PSD estar aqui em Braga a fazer este Congresso também é uma ajuda e por isso, do ponto de vista autárquico, não me parece que as coisas tenham corrido mal também. Rui Pedro, e para além de Luís Montenegro, que, como o Miguel aqui estava a dizer, foi alvo de várias odes ao longo deste sábado, que outras figuras é que saem deste Congresso do PSD? Olha, Sebastião Bugalho também me parece ser claramente um vencedor. Podia ser uma espécie de um epifenómeno, sabendo que ia ficar sempre 5 anos como eurodeputado e que tinha já um caminho próprio no palco mediático, mas passou a ser um deles, ou seja, passou a ser um membro do PSD e isso pode ter um grande significado no futuro, porque já vimos que os partidos começam a modernizar-se, embora o PSD sempre teve barões e sempre teve figuras que animavam o Congresso, mas percebeu-se que cada vez mais isto é construído para um espaço mediático e são inegáveis as qualidades discursivas e até do ponto de vista da imagem de Sebastião Bugalho e, portanto, sendo ele um político moderno nesse aspecto e tendo ele notoriedade pública, tendo cartão de militante e tendo todo este protagonismo que Luís Montenegro, propositadamente, de forma paternalista, mas ao mesmo tempo a ajudá-lo a fazer a escadinha do ladrão para ele conseguir subir mais um passo, é útil para aquilo que parece ter sido sempre a ambição de Sebastião Bugalho. Quem é que acredita que ele só quer ser eurodeputado? Ou que só queria ser candidato às eleições europeias como cabeça de lista? Ninguém. Também ninguém acredita que ele se filiou porque ajudou a oposição venezuelana, quer dizer, isso é esotérico, não é? Mas parece-me absolutamente claro que no meio disso tudo e dele se ter contradito totalmente a dizer que foi eleito como independente, devia cumprir o mandato como independente, etc., já as pessoas, os militantes do PSD não ligam muito a isso e dá-lhe margem, como ele disse ontem, e o Miguel também referiu isso ontem aqui numa das análises,
que ele, quando diz contem comigo e que vai aos autarcas, e depois disse outra vez aqui em entrevista ao Observador que queria mesmo ir lado a lado com todos os autarcas do país que o solicitassem para fazer campanha. E ele, claro que vão precisar dele. Um candidato de uma terra, seja de onde for, um concelho qualquer, que tenha de ter um bugalho ao lado, é sempre um evento, é sempre um happening político, portanto vai querer tê-lo lá. E ele vai compensar não ter esse jogo de aparelho, não ser um aparelhista e não conhecer as distritais, para ir ficando com contactos dentro dessas concelhias, distritais e aparelho do partido, para mais tarde poder ser aquilo que ele realmente ambiciona. Claro, há muita gente à frente dele, há muita gente melhor posicionada no partido, há até uma geração antes dele, que ele ontem disse aqui, estava ao lado dele, portanto ele nem sequer se predispõe a esperar que haja um sucessor de Luís Montenegro e depois então ele pensar que há uma geração que é dele, mas também diz ao mesmo tempo que não tem pressa. Mas de qualquer das formas, creio que é mais uma figura do PSD, era uma figura mediática, da direita, de comentador político, muito mais conhecido por isso do que pelo seu papel de jornalista, e agora passa a ser uma figura do PSD e, portanto, é uma vitória clara. Eles já eram protagonistas, foi candidato às europeias, mas agora é um protagonista do PSD. Miguel Pinheiro, aqui nesta questão das gerações e das sucessões, este congresso do PSD, que é o segundo mandato de Luís Montenegro à frente do partido, não é claramente um mandato que reflita já um pensamento na sucessão de Luís Montenegro, ou seja, ele refez a direção a pensar ainda em continuar, não como António Costa, por exemplo, na fase final, que previa já algum tipo de sucessores e os colocava na direção. Sim, mas na entrevista que deu ontem ao Observador, eu acho que o Sebastião Bugalho teve um ponto em relação a isso. Ele diz que a forma como António Costa tratou da sua sucessão, que foi feito com grande antecedência e de forma muito aberta, dizendo que as pessoas... O objetivo de António Costa foi pegar em 4 ou 5 elementos da geração seguinte que poderiam ser sucessores e dar-lhes rodagem política, não é? Pô-los no governo, dar-lhes responsabilidade, no fundo fazer com que eles mostrassem o que é que valiam, para depois, por um lado, estarem prontos a tomar conta do partido e do governo quando chegasse o momento da sucessão, e por outro lado, para que os militantes os conhecessem e pudessem tomar uma decisão informada. O ponto de Sebastião Bugalho é que isso correu mal, e de facto correu mal. Correu mal porque antecipou muito as conversas de sucessão, porque criou incompatibilidades entre os potenciais sucessores, que entraram numa espécie de Hunger Games e de competição, e portanto, isso em vez de fazer com que a mudança fosse suave. Porque é que António Costa fez isto? Há razões para isso, porque historicamente o PS teve guerras horríveis de sucessão. A geração de António Costa dilacerou o partido a lutar pela liderança. E ele queria evitar que isso acontecesse com a geração seguinte, mas e aquilo até parecia uma boa ideia, mas na realidade falhou. Somos obrigados a reconhecer que falhou. O próprio Hugo Soares também disse aqui ontem, enfim, embora com objetivos diferentes de Sebastião Bugalho, certamente, mas também disse que um líder que está a pensar na sucessão está a cometer um erro, também na sequência desse. Sim, e além disso também é cedo, não é? Quer dizer, realmente Luís Montenegro acabou de chegar. Ainda se está a acomodar a São Bento. É verdade que nunca sabemos quando é que as coisas mudam, não é? As coisas mudam muito rapidamente e pode haver uma aceleração do calendário político. Mas, apesar de tudo, apesar de não estar a fazer aquilo que António Costa fez, que foi declaradamente escolher 4, 5, 6 potenciais sucessores que representem tendências diferentes, dar-lhes visibilidade e dar-lhes experiência. Luís Montenegro não está a fazer isso, mas a verdade é que, ainda por cima estando no governo, há várias gerações que estão a ganhar experiência. Leitão Amaro está ali no governo a ganhar experiência. Hugo Soares não está no governo, mas está na Secretaria-Geral do partido. Está a puxar por Sebastião Bugalho e pela nova militante também, estrela do PSD. Ana Gabriela Cabilhas. Sim, era o que eu ia dizer. Não sei porque é que te antecipaste. Também, e por isso, ele está a abrir esse caminho, não é? Ele também está a abrir esse caminho, mas de forma um bocadinho mais discreta. É capaz de funcionar melhor. Ser mais informal. É curioso que Sebastião Bugalho dizia, percebendo que Luís Montenegro apresentou ele ao mesmo tempo que Ana Gabriela Cabilhas,
disse, era a minha mandatária da juventude, e portanto ele também está sempre com essa disputa de popularidade e pronto. E Luís Montenegro, não sei se era possível estatutariamente, Sebastião Bugalho diz que não, mas talvez fosse possível, se quisessem teria sido possível, que ele podia ser filiado em segredo, mas em vez de Alexandre Poço, o Sebastião Bugalho podia ser vice-presidente do partido. Mas Luís Montenegro não quer isso, ele não quer uma direção neste momento, montou as coisas em sentido contrário para ter uma direção em que quem fala é ele e Leonor Beleza, que não lhe vai causar esse tipo de vai ter calafrios. uma figura mais institucional. Sobre presidenciais, que foi o outro ato eleitoral que aqui tem estado a gravitar à volta do Congresso, tivemos ontem Marcos Mendes a aparecer, depois Santana Lopes, enfim, com um pendor se calhar mais autárquico, mas também não deixou de dizer que falará sobre presidenciais em 2025, remetendo quase para as declarações de Marcos Mendes. Portanto, houve aqui quase uma marcação homem a homem também à direita para esse lugar. Deixa-me dizer o vencido, que Marcos Mendes teve uma vitória brutal quando o Primeiro-Ministro disse na entrevista à SIC as palavras que disse sobre ele, que era um dos que melhor encaixava no perfil que vai ser aprovado aqui neste Congresso, não é? Cuja aprovação é feita neste Congresso na moção de estratégia global, mas ao mesmo tempo decidiu vir aqui e se estavam à espera de um grande happening, de um grande momento político, de grande aclamação, isso não aconteceu. Portanto, no mínimo, Luís Marcos Mendes veio cá com um efeito neutro e pode até ter perdido alguma coisa no sentido em que não houve essa recepção e em 2022 tinha havido. Quando o nome dele foi dito no Congresso, tinha sido muito aplaudido e até foi surpreendente nessa altura. Ele diz que foi por uma razão política e uma razão afetiva. Eu diria que ele não teve nenhum ganho político e, na questão afetiva, os afetos que ele recebeu de volta foram manifestamente insuficientes. Miguel Pinheiro, Marcos Mendes não conseguiu propriamente capitalizar este número de aparecer aqui no Congresso? Não, eu, enfim, diria que Luís Montenegro, ainda falta aqui o discurso final, mas até agora eu diria que ele esteve num 14, Sebastião Bugalho esteve num 15 a chegar ao 16 e Marcos Mendes esteve ali não sei, talvez num 5. Eu não consigo entender o que é que, por que carga d'água é que ele aqui veio. Não consigo mesmo perceber. Ele não ganha nada. Eu bem sei que é o Congresso em que se define o perfil do candidato presidencial, mas o perfil foi feito tendo-o a ele na cabeça. Não tem que ver aqui marcar nada. Luís Montenegro já deu o sinal de que ele é o candidato preferido. Não se esperava aqui que houvesse nenhuma rebelião contra o nome dele. Ele, para ser candidato, tem que se afastar, em certo sentido, do partido, tem que mostrar ao partido que consegue ir buscar votos para lá do PSD. Isso é uma coisa que demora tempo e, de facto, chegou aqui ontem e quase não deram por ele. Portanto, não deram por ele, não se percebeu. Claro, teve ali um aplauso simpático, mas nada entusiasmado. Ainda por cima, a entrada foi feita num mau timing, porque estava a discursar o ministro Pedro Duarte e por isso não foi. Ele teve que ir de forma discreta para não ser mal educado e foi um falhanço completo. Ainda estou para entender o que é que aconteceu aqui. Que são as minhas notas quantitativas, não é? Então, na avaliação sumativa, Luís Montenegro 15, Sebastião Bugalho 14 e Marcos Mendes um 7, só porque também não se destacou um potencial adversário. Face à expectativa. Podia ter aparecido aqui um número qualquer de alguém que pudesse vir a ser apoiado pelo PSD. Não creio que Santana Lopes tenha tido muito essa força também para ameaçar a posição dele e, portanto, é negativa, mas não é tão baixa como a do Miguel. Não sei, Miguel, se tudo isto te agrada ou se preferias outras notas. Estou confortável com estas. Vocês é que são os professores. Não, Miguel, não digas isso, por favor. Eu estou aqui a aprender. Tu é que és. Ou melhor, citando Pedro Duarte, eu não tenho estudos ainda para... Miguel Pinheiro e Rui Pedro Antunes no E o Vencedor é especial a partir do Fórum Braga do Congresso do PSD. Nós voltamos.